Oi, a monitoria de hoje é sobre hemostasia. A hemostasia ela pode ser definida como uma série de fenômenos que ocorrem em resposta a uma lesão do vaso sanguíneo e tem como objetivo deter a hemorragia. O mecanismo hemostático inclui a fase vascular, hemostasia primária, hemostasia secundária e fibrinólise. Esses processos em conjunto têm a finalidade de manter a fluidez sanguínea, sem que ocorra extravasamento por o intestício, e também de permitir que não ocorra obstrução do fluxo pela presença de trombos. O endotélio intacto ele é necessário para manter a hemostasia. Isso porque ele tem a capacidade de secretar substâncias vasodilatadoras com atividade antiagregante e antiplaquetária, como, por exemplo, a prostacyclina. Na fase vascular, a gente tem o processo inicial da coagulação, que vai ser desencadeado pela lesão vascular. Imediatamente, os mecanismos locais vão produzir vasoconstrição, ou vasoespasmo. Isso vai diminuir o fluxo e assim diminuir o extravasamento de sangue para a região intersticial. Os componentes dessa fase, então, é o sistema simpático, a endotelina, que vai ser secretada pelo endotélio, e, mais tardiamente, tromboxano A2 e serotonina pelas plaquetas. Um dos mecanismos mais importantes do nosso organismo é a hemostasia e a coagulação sanguínea. Após a ruptura ou lesão de um vaso sanguíneo, a hemostasia é mantida através, basicamente, de espasmos vasculares, formação de tampão plaquetário, coagulação sanguínea e crescimento eventual de tecido fibroso no coágulo sanguíneo para obturar o orifício no vaso de forma permanente nos pequenos vasos. A constrição vascular é feita pelas plaquetas, através de uma substância liberada por elas, com efeito vasoconstritor, denominado. Bom, como a gente viu anteriormente, tanto o tromboxano A2 como a serotonina vão ser liberados pelas plaquetas. Por isso, a resposta é a letra C. Já na hemostasia primária, a gente vai ter a fase plaquetária, que vai ser definida pela adesão, ativação e agregação. Bom, inicialmente, então, a gente teve aquela remoção do endotélio, e isso, então, permite que como a gente tinha visto, a gente teve, então, a remoção do endotélio, e isso permitiu com que o sangue que estava aqui dentro entrasse em contato com o colágeno da região subendotelial. E isso acaba promovendo a adesão das plaquetas, principalmente na presença do fator de von Willebrand. Aqui vale ressaltar que esse processo ocorre pela presença do colágeno, fibronectina, laminina, essas substâncias. Dessa forma, então, as plaquetas então começam a se tornar ativas e liberar os conteúdos dentro dos seus grânulos citoplasmáticos, como, por exemplo, ADP, serotonina e tromboxano A2. O ADP ele vai ser responsável pela ativação de outras plaquetas e também pela modificação da sua forma. Essas plaquetas ativadas, então, vão se agregar umas às outras, vão manter uma ligação forte, uma ligação mais firme e também vão amplificar a resposta de ativação. E assim elas vão formar esse tampão plaquetário. E esse tampão plaquetário, ele fornece uma superfície adequada para o processo futuro de coagulação. A hemostasia secundária, então, a gente tem a fase de coagulação. Na coagulação, a função dela é fazer com que esse tampão se torne mais forte ou mais fixo. Os agentes principais desse processo são o fibrinogênio, a protrombina e os fatores de coagulação. Então, o que é a coagulação, né? Nada mais é do que uma série de reações químicas entre várias proteínas que irão converter proenzimas, também chamadas de zimogênios, e enzimas, ou proteases. Essas proenzimas e enzimas vão ser denominadas fatores de coagulação. No modelo da cascata, a gente consegue dividir a coagulação em duas vias. A via intrínseca, na qual a gente tem todos os componentes presentes dessa via já no sangue, e a via extrínseca,
em que a gente vai precisar da presença do fator tecidual. Mas, independentemente se o processo for iniciado pela via extrínseca ou intrínseca, eles possuem uma via final comum, que é a formação da enzima protrombinase. A protrombinase, ela vai ser formada pela combinação do fator 10 ativado e do fator 5 ativado e do cálcio. Essa enzima, ela então vai catalisar a reação que converte protrombina em trombina, e a trombina vai catalisar a reação que transforma o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina, então, vai formar essa rede de fibras elásticas que vai consolidar, então, o tampão plaquetário em um coágulo estável. Por último, a fibrinólise. Numa situação normal, a gente tem a fibrinólise e a coagulação agindo de maneira conjunta, em equilíbrio, um equilíbrio dinâmico, em que a gente vai ter a coagulação interrompendo a perda sanguínea e a fibrinólise agindo de maneira a remover o excesso de fibrina para que a gente tenha um fluxo normal no interior dos vasos restaurados. Então, o processo de fibrinólise acontece de que forma? O pai, ou ativador do plasminogênio tecidual, ele vai ser liberado pelo endotélio que circunda essa área de lesão, e ele vai agir no plasminogênio que está ligado internamente nessa rede de fibrina e vai converter esse plasminogênio em plasmina. A plasmina, ela é uma proteína e ela vai ter o papel de lisar essas redes de fibrina. E lesando essas redes, ela vai formar produtos da degradação de fibrina, também chamados de PDF. Esses produtos, eles precisam ser removidos da circulação, e eles vão ser removidos principalmente pelo fígado e pelo sistema retículo endotelial. Por último, eu gostaria de citar também a antiplasmina. A antiplasmina, ela vai estar uma substância presente no plasma e ela vai se combinar com esse excesso de plasmina, e assim vai evitar o aparecimento de fibrinólise generalizada. Muito obrigada.